nessa aula nós vamos realizar o lançamento dos primeiros elementos estruturais do nosso projeto, que são os nossos pilares. Para isso nós vamos trabalhar dentro do modelador estrutural a partir de agora, tá? Tanto nessa aula quanto nas próximas até modelarmos completamente o nosso projeto. Então, para acessar no modelador estrutural, vou explicar mais uma vez aqui para você, que eu já mostrei na aula passada. Nós vamos abrir a árvore do edifício que nós estamos trabalhando, no caso aqui o N001 edificação residencial. Vou expandir a árvore do edifício, vou abrir aqui a pasta de pavimentos e vou clicar no nível 00. Eu vou começar o meu lançamento a partir desse nível. Não necessariamente precisa ser no nível 00. Para a introdução de pilares, você pode fazer essa introdução a partir de qualquer nível, desde que você tenha nesses níveis a importação da planta baixa da sua arquitetura, que é a sua referência externa para fazer o correto lançamento dos pilares no seu projeto. Então vou clicar aqui no nível 00, o TQS Formas aberto, posso clicar em modelador estrutural, ou então somente dar 2 cliques aqui nessa tela. A única coisa que você tem que observar é que lá em cima, na parte superior direita, se aparece para você modelo estrutural. Se tiver modelo estrutural, quando você der 2 cliques, vai abrir o modelador estrutural. Se tiver uma outra opção, por exemplo, rascunho, desenho construtivo, vai abrir a ferramenta gráfica do TQS, o EAG, tá bom? Então vou deixar aqui modelo estrutural, posso dar 2 cliques, e aí ele vai abrir para mim, aqui na outra tela, o modelador estrutural, onde aqui no nível 00 nós temos já a planta baixa que foi importada. Por isso, nesse caso, começo o meu lançamento a partir desse nível, tá? Você vai ver que qualquer um dos níveis você vai ter o mesmo resultado que diz respeito ao lançamento de pilares. Aqui com a planta baixa já aparente na sua tela, nós podemos já começar a modelar, lançar os pilares. Para isso, aqui no modelador estrutural, você vai ver que tem vários menus. Nós vamos utilizar vários deles, né, cada um deles, ao longo das nossas próximas aulas. Então, não vou explicar cada um dos menus, quais ferramentas que você encontra em cada um deles. Então, a gente vai fazer isso à medida que nós formos aplicando as funcionalidades, tá bom? Venho aqui para o menu de pilares, onde eu vou encontrar todas as ferramentas necessárias para lançamento e edição dos pilares do meu empreendimento. E aqui eu tenho a opção de inserção. Aqui em inserção nós temos 4 opções: apoio fictício, dados atuais, inserir pilar. Quando eu venho inserir pilar, eu preciso configurar esse meu pilar, as dimensões dele, os tipos de vínculo e etc. Então, inicialmente, o que nós configuramos são os dados, para depois inserir o pilar. Então, antes de você vir clicar em inserir, nós temos que clicar em dados atuais. Clico aqui em dados atuais. A primeira aba é a de identificação. Numérica, pilar P1, vou começar a partir do pilar P1. Pode ficar tranquilo, você pode colocar qualquer número que você quiser, porque o TQS tem a ferramenta de numerar automaticamente, tá bom? Mas como é o primeiro pilar que nós estamos introduzindo, automaticamente ele vai começar pelo pilar P1, que é até mesmo o correto a se fazer. Mais embaixo, renumeração. Primeiro número 1, a partir do número 1, ele vem fazendo o critério da renumeração. Esse pilar vai ser renumerável? Sim ou não? Isso aqui é o seu critério, dependendo do projeto. Um dos pilares você vai atribuir um nome específico. Vou chamar, por exemplo, o pilar metálico, vou chamar de PM. Os demais pilares vai ser o pilar P1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá bom? Se não for o caso, todos os pilares são renumeráveis. E aí eu deixo essa opção como sim, tá bom? A não ser, como eu falei, eu não quero que um determinado pilar seja renumerado, porque eu vou dar um nome específico para ele, tá bom? Alfanumérica, título opcional, não vem ao caso, não tem finalidade de se alterar aqui, a não ser que seja algum critério seu. Pilar P1-01, enfim. Linha de chamada do título, conforme critérios de desenho, mantém do jeito que está. A seção, posição de inserção, centro, canto. Isso aqui você pode alterar por aqui, mas existe um atalho no TQS, nós vamos utilizar bastante o F2 e o F4, e utilizando esses recursos, independente da posição de inserção ser no centro ou no canto, não vai fazer diferença para a gente, tá bom? Então, de repente, um usuário iniciante, vou introduzir todos os pilares pelo centro. E aí, quando você trabalha dessa forma, você acaba tendo que desenhar os pilares como eu fiz lá no AutoCAD. E o TQS não precisa que você tenha os pilares desenhados, porque eu tenho infinitas ferramentas para modelar e lançar esses pilares
da forma mais precisa possível. Eu vou mostrar para você como que isso é aplicado na prática, tá bom? Então, a posição de inserção, tanto faz ficar no centro ou no canto. Nós vamos utilizar dois atalhos bem interessantes para realizar essa introdução. Ângulo de inserção a 0 graus, revestimento, aqui é um ponto interessante. O ângulo de inserção vai ser a 0 graus, a menos que você tenha um pilar no lote de esquina, por exemplo, onde você vai precisar rotacionar a um ângulo específico. Essa rotação, esse ângulo de inserção, é uma vista de planta, tá? Não é o lançamento de um pilar inclinado, por exemplo. É somente essa rotação em planta. Se você tiver um lote de esquina, o seu pilar não vai estar posicionado no plano ortogonal, X e Y. Vai ter algum ângulo ali de referência para você encontrar e especificar esse ângulo aqui no TQS, para você conseguir fazer o lançamento dele na posição correta. Esse revestimento é aquele revestimento que eu mostrei para você nas aulas lá de pré-dimensionamento e de leitura da arquitetura. Quando eu tenho uma arquitetura, uma planta baixa, onde nas alvenarias externas são iguais a 20 centímetros acabada, o meu pilar tem que ter uma largura igual a 1 centímetro a menos do que a minha parede acabada. Se a minha parede acabada é igual a 20 centímetros, o meu pilar, a largura dele, vai ser igual a 19, descontando meio centímetro de cada lado. O mesmo para os pilares internos. Para as alvenarias acabadas de 15, meu pilar vai ter a sua menor dimensão igual a 14. Então, nesse caso, eu desconto meio centímetro de cada lado, considerando como revestimento. Então, aqui no TQS, eu vou definir esse revestimento igual a 0,5 centímetro, tá bom? Isso ele vai fazer em todos os 4 cantos do meu pilar. O meu pilar tem uma seção retangular, então o B1, aqui a menor dimensão dele igual a 14 centímetros, a maior dimensão dele igual a 26 centímetros, tá bom? Basicamente isso. Não precisa se preocupar, aqui no meu projeto os meus pilares são na horizontal, então preciso inverter? Não. B1 menor dimensão, H1 maior dimensão do seu pilar, ok? E dentro do modelador estrutural eu consigo rotacionar esse pilar de acordo com a sua posição de projeto, ok? Feito isso aqui, tem outras funcionalidades. Vou vir aqui, por exemplo, em modelo. O pilar nasce. Agora, nesse momento, eu não vou definir o tipo de vínculo do meu pilar. Um pilar que nasce em bloco, sapata, eu vou fazer isso posteriormente, quando eu já tiver lançado os meus pilares, e até mesmo quando eu realizar o pré-dimensionamento e o lançamento dos meus elementos de fundação. Meu pilar trabalha a compressão, tá bom? Basicamente, todos os pilares foram feitos para trabalhar a compressão, dependendo dos esforços, aí eu tenho outros tipos de comportamentos. Flexocompressão oblíqua, mas o meu pilar trabalha predominantemente a compressão. Se eu tiver, por exemplo, a necessidade de uma arquitetura de ter um tirante, TQS também tem a opção de você dimensionar aquele pilar como tirante. Não seria um pilar, né? Seria realmente um tirante. Se o pilar trabalha como uma escora, a única finalidade dele é escorar algum atributo ali da minha arquitetura, algum ponto específico no projeto de arquitetura. Então, eu vou considerar o meu pilar atuando somente a compressão, se esse for o caso. Um pilar como uma escora permanente, tá bom? Então, o TQS permite você atribuir diferentes tipos de modelo e de comportamentos naquele seu pilar. Então, o meu pilar de uma edificação convencional, ele vai trabalhar sempre predominantemente a compressão, a não ser em casos específicos, você pode pensar em atribuir uma outra opção diferente de compressão, tá bom? Recebe vento? Sim ou não? Vou considerar que todos os pilares recebem a ação do vento. Um ponto importante, né, que não cheguei a comentar na aula do vento, que pode ser um questionamento talvez seu que está me assistindo aqui nessa aula, é que será que num projeto desse porte é realmente importante a consideração do vento? Vai fazer diferença? Um projeto como esse não tem sentido consideração do vento porque a carga vai ser muito pequena, não vai fazer diferença. Se não vai fazer diferença, então por que não considerar? Então é uma segurança a mais, você vai estar seguindo os procedimentos normativos considerando a ação do vento. Claro que eu ainda tenho algumas considerações da própria norma que permite que eu despreze a ação do vento desde que eu considere a ação do desaprumo. O TQS também faz essa conferência, essa análise. Dependendo da minha estrutura, eu posso desligar a ação do vento, mas considerar necessariamente
a atuação de um desaprumo na minha estrutura, tá bom? E aqui nesse caso, nós vamos considerar que nossos pilares recebem a ação do vento. Direção vertical, meu pilar verticalizado e não inclinado. Pilar parede, nós não vamos introduzir esse tipo de elemento. Não linearidade física no meu pilar. Verificar interferências, sim, tá bom? Não vai fazer diferença aqui porque a gente está fazendo um projeto em compatibilização com a metodologia BIM, né? Analisando com a arquitetura. Mas outras interferências ele pode identificar sim. Grelha e pavimento. Grelha, modelo de apoio conforme critérios. Você pode introduzir esse pilar como apoio articulado contínuo, articulado independente, enfim. Mas o mais comum, convencional, é adotarmos o modelo de apoio conforme os critérios do nosso projeto, tá bom? Aqueles critérios que eu mostrei para você lá na edição de dados do edifício. Então você vai calibrar o seu software, o dimensionamento do seu pilar, para que ele tenha aquele dimensionamento, aquele comportamento e gerando os resultados mais próximos do que você consegue prever, tá bom? Por isso, modelo de apoios conforme os critérios que foram configurados ou que estão configurados aí no seu TQS. Não configurou, em outra etapa antes do dimensionamento é importante realizar as configurações dos critérios do seu pilar, tá bom? Essas informações se aplicam a todas as plantas com a mesma seção. Próximo item, pórtico, coeficiente de mola. Nós não vamos aplicar nenhum coeficiente de mola para os pilares, então aqui eu mantenho o padrão. Articular o pilar, também o padrão. E o restante, todas as outras opções, nós mantemos como está, ok? Importante aqui na aba plantas de seção, que é a definição de onde o pilar nasce e onde ele termina. Todos os nossos pilares, exceto o pilar, os pilares que estão na região da caixa d'água, eles vão até a nossa cobertura, ok? Somente os pilares que estão ali na região da caixa d'água que vão até o último nível, que é a cobertura da caixa d'água, que forma ali a torre da caixa d'água, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, primeira planta, nasce, clico aqui em editar, ele está nascendo na fundação, tá bom? Só que esses pilares que eu vou lançar, predominantemente, eles vão morrer, vão terminar no nível 335. Então, vou clicar aqui em OK e vou lançar inicialmente todos esses pilares. Depois, lanço os pilares que vão até a laje da caixa d'água e até o final dessa torre, ok? Clico aqui em OK ou inserir. Inserir, já vou começar com o comando ativo para a introdução desses pilares. Se eu clico em OK, então não tem nenhum outro comando ativo. Aí eu vou precisar necessariamente clicar ali em cima em inserir o pilar. Eu poderia, antes de tudo, clicar aqui em inserir pilar, só que eu teria que configurar os critérios pilar por pilar, os dados do meu pilar. Então, por isso que eu falei com você que é preferível configurar os dados dos seus pilares, depois só vir aqui em introduzir. Antes de começar a apertar os botõezinhos, nós vamos ver as duas funcionalidades, os dois atalhos que eu mostrei para você. O F2, que permite que eu alterne entre os pontos de inserção do meu pilar, entre os cantos, extremidades e o eixo. Por isso que eu falei que no ponto de introdução tanto faz manter o centro ou os cantos. Com o F2 eu consigo alternar entre eles, tá? O cuidado aí é que dependendo do seu teclado, você vai precisar ativar a tecla FN, segurar a tecla FN e depois o F2. No meu teclado aqui que eu estou utilizando, só apertar o F2, ele já alterna entre todos os pontos de introdução do meu pilar, tá bom? Somente esse detalhe aí. E o F4 permite rotacionar esse meu pilar. Então, tenho aqui dois pilares apenas com essa seção transversal, de 14 por 26. Então, eu coloquei na horizontal, que são os dois pilares internos, na mesma orientação, e tem outros dois aqui na caixa d'água. Eu vou deixar eles por último, tá? E vou explicar por que também. Rotacionei com a tecla F4, o F2 permite que eu alterne entre os pontos de introdução, e olha lá, que ele pegou um pouquinho fora, que é justamente o 0.5. Selecionei o ponto de introdução, dei um clique. Pela P1, já introduzido, 14 por 26, tá bom? Posso apertar o botão direito do mouse, que aí vai retornar ao último comando que estava ativo. E aqui, vou pegar o ponto de referência, extremidade esquerda, tá? Para pegar bem na face da minha parede. Então, aperto F2 e prontinho. Agora, clico ali,
o meu pilar foi lançado exatamente na marcação da parede da minha arquitetura. Os dois pilares, 14 por 26. Para alterar a dimensão, vou em dados atuais, seção, agora eu vou vir aqui, ó, B1, 19 e o H1, 25, conforme a nossa aula de pré-dimensionamento. Cliquei em inserir e olha ele lá. Parte dessa extremidade, dou um clique, 14, 19 por 25. Aqui eu já vou pegar pelo eixo, então botão direito. Aqui é bom pegar OK, né? E inserir, que aí eu já vou lançando todos os pilares. Vou alternar aqui pelo eixo, que aí está bem centralizado, né? Cliquei, pilar introduzido. Botão direito, volta ao último comando. Aqui pelo eixo, pilar P5 introduzido. E assim, vou lançando todos os demais pilares do meu projeto. Botão direito. Aqui já não vai ser pelo eixo, porque senão eu não tenho o cobrimento, né? Então, F2, pegando a extremidade direita, para pegar aquela referência. E assim, ter o revestimento ali de 0,5 centímetros. Esse outro pilar, botão direito, F2 para centralizar, F4 para rotacionar, e aqui agora meu cobrimento somente nas duas faces, esquerda e direita. Dei um clique, pilar P7 introduzido, parte do eixo, botão direito, F4 para rotacionar, F2 para alterar entre os pontos de introdução, na marcação correta dou um clique, pilar introduzido. Botão direito, outro pilar aqui embaixo de 19 a 25 introduzido, botão direito, F2 para alternar entre o ponto de introdução, aqui agora pelo eixo, botão direito, F2, pegando pelo canto inferior esquerdo, dou um clique, pilar 11 introduzido, botão direito, F4 para rotacionar, F2, selecionando e introduzindo o meu pilar pelo eixo, tá bom? 12 pilares introduzidos. Se eu quiser renomear esses pilares, eu posso vir lá em cima, utilizando o botão renumerar, identificado pelos ícones ou pela sequência numérica 1, 2, 3. Ou então em modelo, vir aqui em renumerar, do jeito que você achar mais fácil, mais produtivo, tá? Clico aqui então modelo renumerar ou aqui em cima em 1, 2, 3 renumerar. Cliquei e aqui ele pergunta: o que eu desejo renumerar? Pilares? Todos? Apenas uma seleção? Opções, os números, os títulos? O que você deseja? Eu quero renumerar os pilares, todos os pilares e aqui números ativados. Cliquei em renumerar, todos os pilares renumerados da forma correta, de cima para baixo e da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4 até o pilar 12. Você pode deixar para fazer isso depois que você lançou todos os pilares do seu projeto. No nosso caso, só tem mais 2 pilares, aliás, 3 pilares. Quais são eles? Os pilares da torre da caixa d'água, que está justamente na região aqui do banheiro do casal, tá bom? Como que nós fazemos esse lançamento? Como eu falei, o TQS permite que eu faça o lançamento sem precisar necessariamente que os desenhos desses pilares, né, essa referência que eu mostrei para você, esse contorno aqui com essa cruzinha, estejam desenhadas. Ou se você quiser, você pode desenhar utilizando o editor gráfico do TQS. Vai lá no desenho da planta baixa na arquitetura, desenha lá e depois só atualizar o arquivo aqui para o modelador. E aí, sem qualquer problema, tá? Mas no nosso caso, você vai ver que não precisa disso. Eu só tenho que vir aqui no menu Pilares, Dados Atuais, Seção, os pilares que eu vou lançar de 14 por 26, clico aqui em OK, inserir meu pilar já aparente na tela, F4 para rotacionar, vou pegar aqui um F2, pegando aqui pelo canto inferior esquerdo, vou dar um clique, pilar P13 introduzido, botão direito, F2 para alternar entre o ponto de introdução, dei um clique, coloquei o pilar 14 por 26, porque é justamente essa seção transversal aqui, tá bom? Já esse pilar aqui, vou lançar um pilar de 19 por 19, somente esse pilar que eu vou lançar faceando a lateral direita do pilar P14. E aí como que eu faço? Primeiro, dados atuais, vou lançar aquele quarto pilar da torre da caixa d'água, um pilar quadrado de 19
por 19. Se você quiser manter o mesmo padrão, manter ele 19 por 25. Acho que vou ter que fazer isso, acho que é mais interessante, né? 19 por 25. Cliquei aqui em OK. Prontinho. E agora, para lançar esse pilar, faceando aqui o pilar P14, nós vamos vir aqui em desenho, ou desenhar, clicar aqui em geometria linha e traçar uma linha de referência. Para isso eu vou aproximar aqui bem da extremidade inferior desse pilar, dar um clique e trazer aqui. Repare que quando eu movimento meu mouse, já surge aqui outra linha de referência pontilhado, então já verticalizada essa minha linha. Desço um pouquinho mais para baixo até o ponto aqui de aplicação e a minha linha já bem verticalizada. Eu já posso aqui, como a referência apenas, dar um clique, botão direito, a linha vai sair. Eu só preciso dessa referência aqui. Para quê? Lançar meu pilar a partir desse ponto de introdução. Então venho aqui em pilares, inserir pilar, meu pilar já vai estar aparente na minha tela, pronto para ser introduzido, e agora é só clicar nesse ponto aqui. Dei um clique, pilar introduzido, e a minha linha de referência sumiu, desapareceu automaticamente, que é até mesmo ótimo sem precisar que a gente apague essa linha, tá bom? Se eu quiser conferir, posso vir desenhar novamente, clicar aqui em linha e conferir essa verticalidade aqui da minha referência, tá bom? Vou chegar aqui novamente. O que acontece é que ele pegou exatamente parte dela, pegou mais 0,5. Então, botão direito, vou pegar esse pilar aqui, selecionar e vou dar um delete. Então, o que eu preciso fazer, na verdade, é vir aqui em linha e pegar a referência a partir dessa linha branca aqui, ó, da minha arquitetura. Dou um clique nela, aproximei, tenho essa precisão de verticalidade dessa linha verde, né, que é a representação da minha linha que eu estou desenhando. Dei um clique e botão direito. Aí agora sim, pilares, inserir, dou um clique, pilar introduzido e linha já desaparecida. Aí agora vou fazer novamente aquela conferência. Desenhar, linha, posso pegar aqui da extremidade desse pilar, jogar aqui embaixo e olha lá, exatamente na extremidade do pilar P16 que acabamos de introduzir. Botão direito, os pilares já introduzidos. O único detalhe é que esses 3 pilares, aliás, esses 4 pilares, o P10, o P13, o 14 e 16, vão terminar lá na torre da caixa d'água, lá no último nível, no nível 585. Como que eu faço para alterar esses pilares? Clicando 2 vezes nele, seção, plantas de seção e alterar o nível onde ele morre? É uma opção, porém temos uma outra opção de fazer isso de forma muito mais produtiva, tá? Primeira coisa, todos os pilares já introduzidos. Então agora eu vou vir renumerar, pilares todos, renumerar. Agora sim ficou a sequência correta com todos os pilares introduzidos. Agora aqui nesse canto nós temos o pilar 9, o 10, o 12 e o 13. Para selecionar aqui os nossos pilares, como eu só tenho pilares no meu projeto, eu posso abrir uma janela de seleção e clicar selecionar, abrir uma janela selecionando todos os 4 pilares, ou todos os pilares que eu desejo selecionar simultaneamente, tá bom? Aqui em modelo também tem a opção de você ligar filtro. Isso é muito interessante quando eu tenho vários elementos estruturais lançados, modelados no meu projeto e desejo selecionar apenas um elemento específico. Um exemplo, já tem aqui no pavimento lajes, vigas, cargas, tem vários atributos já modelados e lançados. E eu quero selecionar somente os pilares. Eu posso vir aqui em editar filtro e selecionar quais os elementos que eu quero tornar ativo a sua seleção. Então se eu deixo aqui, por exemplo, vigas e pilares, deixo aqui somente vigas ativados, clique em OK. Se eu tentar selecionar pilares eu não vou conseguir, porque esse filtro está ativo. Se eu desligar, aí eu já consigo selecionar, tá bom? Então esse recurso eu vou mostrar mais para frente também, mas já fica aqui o aprendizado, tá bom? Vou selecionar esses 4 pilares, não preciso me preocupar porque ele vai selecionar somente pilares, porque não tem nenhum outro elemento estrutural lançado até o momento. Com os 4 pilares lançados, eu vou apertar a tecla F6. Ao apertar F6, ele já abre para mim a janela de dados de pilares. Ou se você preferir, selecionou os 4 pilares, pode vir aqui em pilares, dados atuais e seções de pilares. Alguns comandos do TQS eu já acostumei com os atalhos, então
eu sempre vou mostrar para você aquilo que for mais produtivo para você estar aplicando aí nos futuros projetos que você vier a desenvolver. Selecionou os pilares, apertou a tecla F6, clica lá no menu Plantas e Seções, nível onde ele morre, dá um clique, seleciona, vai em Editar, e agora a última planta, é onde o pilar vai morrer. Clicou em OK, OK, os pilares já atribuídos corretamente. Se você quiser conferir, dá 2 cliques sobre o pilar, você pode vir aqui em Planta Seção, você vai ver o pilar onde ele nasce, onde ele morre, tá bom? Aqui no modelador estrutural tem várias ferramentas muito interessantes, tá? Que visa te dar muita produtividade. E nas versões mais recentes, versão 23 e também na 24, nós temos aqui uma árvore de objetos e propriedades, onde você pode alternar entre os pilares por aqui e alterar as propriedades, seção transversal, diretamente por essa coluna, por essa árvore, sem precisar acessar a janela de dados gerais. Exemplo, quero alterar a seção desse pilar. Eu posso vir aqui em seção e alterar o B1 e o H, se assim eu desejar. Os materiais, tem bloco de transição, se não tem, enfim, se trabalha com pressão ou atração, posso alterar tudo por aqui. Então isso dá uma agilidade muito grande quando você estiver modelando a sua estrutura. E isso são recursos exclusivos do TQS, tá bom? Bom, pilares lançados no nosso projeto. Na próxima aula daremos continuidade, realizando o lançamento das nossas vigas. Viga do térreo, da cobertura e as demais vigas do nosso empreendimento, tá bom? Forte abraço e até lá!